Meus amigos da outra escola tinham mais a ver comigo. Acredita que tem um menino negro na minha sala? E qual é o problema? Eu não acho bom que nos misturem como se fôssemos todos iguais. Quem disse que não somos todos iguais? Por favor, né, papai? Esse menino é bem diferente de mim. Eu sou normal. Entre normal e diferente tem uma grande diferença. É melhor alguém falar a verdade pro Cirilo hoje do que amanhã, quando ele tiver desperdiçado todo o tempo dele correndo atrás de uma coisa que todo mundo sabe que não vai acontecer. Isso é preconceito, Maria Joaquina. Por causa da classe social dele. Mas não fui eu que inventei isso. Oi, gente, eu sou a Janaína. Oi, gente, meu nome é Isaura e estamos começando mais um episódio de Quadro de Empregada. Antes de começar esse episódio, eu vou pedir para vocês irem conhecer nossa página no Instagram, é @quadro de empregada. Ouça o podcast, envie para sua colega que trabalha nessa categoria, envie para sua patroa, nós também queremos que ela ouça. E também falar que se você quiser mandar algum relato ou sugestão, nosso e-mail é quadrodeempregada@gmail.com. Bora lá para mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico, né? Porque afinal muitas pessoas dizem que não existem crianças racistas, mesmo que estas crianças estejam sendo criadas dentro de uma lógica racista, uma família racista. Eu trago aqui uma experiência, um depoimento meu, que aconteceu no ano de 2014, 2015, se eu não estou enganada, de quando eu cuidei de um menino que devia ter uns 7, 8 anos. Cuidava dele e de uma irmãzinha pequenininha, mas essa situação que aconteceu só estava ele presente. A gente estava dentro do carro da família, tinha uma amiga da mãe dele, e eu e ele. A mãe desceu do carro e foi buscar alguma coisa na casa e tal. E ele fez algum comentário, um comentário no sentido de não gostar de mim, porque eu tinha cor de cocô. Eu lembro que tinha poucos dias que eu estava trabalhando ali, aquilo me feriu muito. E a primeira coisa e única coisa que a amiga da mãe, que era uma mulher branca adulta, né, disse foi: não fala isso. Se a mamãe ouvir isso, ela vai ficar triste. E essa foi toda a represália que aquele menino sofreu. Depois de um tempo eu não fiquei mais lá, por outros motivos que eu posso comentar em outro episódio, mas aquilo me marcou muito, porque era uma criança de 7 anos falando que não gostava de mim. Não porque eu era ruim com ele, não porque eu não brincava direito, não porque eu não sabia ser uma boa babá, ele só não gostava de mim porque eu tinha cor de cocô. Isso me marcou muito na época. E eu quis trazer esse depoimento aqui, esse relato, para a gente abrir essa discussão aqui com a Isaura sobre isso de não existir, das pessoas dizerem que não existem crianças racistas, né? Se quando na verdade elas existem. Elas existem e elas crescem e elas estão ali cumprindo aquele papel historicamente estruturado aí na sociedade. O meu filho do futuro, ele vai lidar com uma criança racista. Eu estou lidando com pessoas racistas que tiveram todo o ensinamento e uma educação racista. Elas não nasceram adultas e aos 20 anos, 25 anos se tornaram racistas. Elas foram criadas dentro de uma lógica e reproduziram racismo. Logo, crianças são racistas, sim. Elas são racistas porque elas são ensinadas. A gente pode entender que a criança está ali no momento de construção dela, né, de identidade, então muitos elementos podem contribuir para isso e outros não, só que isso não anula o fato de que um ser humano está sendo construído. Como babá, eu considero que desde que eu acompanhava minha mãe, eu já exercia essa função de babá, porque ela me levava para o trabalho dela, quando ela trabalhava de empregada doméstica. Naquele tempo, a empregada doméstica ela ocupava todos os cargos da casa, de empregada, cozinheira, faxineira, passadeira, lavadeira, às vezes até jardineira. Então eu fui ali aprendendo a como cuidar dessas crianças e o que não fazer, o que não falar. Até minha mãe me ensinava, eu penso hoje até que como proteção, não faça isso, não coma isso, não invada esse espaço, para me proteger. Tipo, se você fizer isso, você vai passar por algum tipo de abuso, você vai ouvir coisas que eu não gostaria que você ouvisse. Então, já pulando para cá,
para a atualidade, eu comecei nesse trabalho, nesse emprego atual, como empregada doméstica. Eu fui contratada para ser responsável pela arrumação da casa, lavar, passar, cozinhar. Mas com o tempo, nesse período, né, eu fui desenvolvendo uma intimidade, um vínculo, né, com os meninos. É impossível não ter essa proximidade, não ter essa intimidade numa casa que a gente trabalha que tem criança. Então, a partir daí, eu comecei a acompanhá-los nas atividades deles dentro do condomínio. Não que não tenha acontecido caso de racismo em trabalhos meus anteriores, aconteceu. Mas agora, tá muito... Essas crianças, elas estão muito mais expressivas, elas não têm medo de falar que não gosta da pessoa por causa da cor, ou por causa do corte do cabelo, ou a mão, né? É o meu primeiro contato de racismo que eu tive neste emprego foi que eu peguei um pacote de bolacha e ia dar para um menininho que é coleguinha dos meninos que eu olho. A babá virou e falou para mim, não dá. Eu falei, ué, mas por quê? Ela falou, não dá. Aí você é morena. Ela usou isso, ela falou, você é morena. Eu falei, tá. Ele falou, ele não vai pegar da sua mão. Ele vai achar que tá sujo. Eu falei, não, tá bom. Aí eu olhei pra palma da minha mão, moreninha, né, marrom. Então eu fiquei olhando ele, tão bonito. Eu falei, mas da onde que veio isso? Ele tem 7 anos. Como ele chegou nisso? Eu costumo conversar com as minhas colegas, eu costumo falar papo de pracinha, que esses pais, eles são os pais muito jovens. Não tem pai ali, raramente eu vejo um pai acima de 40 anos. São pais muito jovens. Eu costumo chamar esses pais de os herdeiros. Eles são aquelas crianças que a minha mãe olhou, né? Então, o que eles aprenderam lá atrás? Sempre foi uma mão preta para limpar o bumbum, sempre foi uma mão preta para alimentá-los, sempre foi uma mão preta para atravessar na rua, uma mão preta para acalentar, uma mão preta para dar o banho, uma mão preta para dar o acalanto, o carinho, o afeto, sempre foi mão preta. Toda vez que essa criança, os pais, foram servidos, foi por mãos pretas. Então, esses pais, eles já vêm com essa ideia formada. E o que eles passam para essas crianças? O que eles ensinam? Absolutamente nada. Quando essa criança começa a ter uma leitura da vida, uma leitura do parquinho, uma leitura lá do lugar que ele vai fazer as atividades do futebol, da natação, o que eles veem? As crianças brancas fazendo isso, mas na hora de servir, quem tá, desde o professor de tênis, do vôlei, do futebol, a maioria das pessoas que estão para servir são pretas. Então, não tem como essa criança não ser uma criança racista, que a partir da leitura dela para a vida, não tem ninguém para orientar. Quem vai orientar elas? A babá não vai fazer isso. Ela vai receber as agressões racistas e ela vai se calar, porque ela precisa do emprego dela. Vai doer, ela vai chorar, ela vai lá pro banheiro, ela vai chorar. Mas ela não vai querer educar essa criança, ela não pode educar essa criança. Porque a partir do momento que ela tentar educar a criança contra um racismo, como essa criança vai levar esse assunto para o pai, para a mãe? Como esse assunto vai chegar aos pais? Vai chegar da maneira dele. E o que os pais vão entender? Eles estão dispostos a entender que o filho dele porque tem que ter disposição, tem que querer não ser racista. É uma opção. Hoje é uma opção você falar, meu filho não vai ser racista. Eu tenho que tomar essa decisão e sentar com a criança e explicar. A gente pode invadir esse espaço da educação dessas crianças que a gente pega pela mão para atravessar a rua, que a gente alimenta diretamente ali na boca, a gente pode atravessar esse limite? Eu poderia hoje nesse espaço, nesse podcast, relatar inúmeros casos de racismo que eu presenciei, ou foi comigo, ou foi com a colega, ou até da minha mãe, mas eu não vou fazer isso. Eu quero mais deixar um questionamento para esses pais. O que vocês estão fazendo hoje para que os seus filhos não se tornem futuros racistas? O último caso que eu quero falar para vocês, que me doeu e ainda está mexendo muito comigo, eu não consegui escrever, porque eu gostaria de ter escrito alguma coisa sobre isso que eu presenciei. Eu levei as crianças para o futebol, as crianças estavam jogando, chegou 2 adolescentes, um muito branco e o outro preto. Ele chegou e pediu para as crianças se podia participar do jogo. As crianças todas permitiram, entrou lá e ficaram jogando, mais 2 saiu e sentou do meu lado.
Eu falei, vocês não vão continuar jogando? Então eles responderam, não, eu tenho medo dele. Eu falei, dele quem? Aí ele apontou, dele. Eu falei, mas por quê? Aí eu comecei a questionar, por que você tem medo dele? Ele falou, não, porque ele com os outros adolescentes brinca, eu não gosto das brincadeiras deles. Eu falei, mas foi só ele? Ele falou, não, foram eles, os dois mais outros garotos. Eu falei, mas então você tem medo dos dois? E o menino falou, não, só dele. E eu continuei questionando, mas não foram todos? Tem mais menino? Ele falou, mas eu tenho medo só dele. E eu perguntei, por quê? Aí ele respondeu pra mim, você não tá vendo? Ele parece aqueles tipo lá. Aí eu falei, que tipo? Aqueles que gostam de arrumar confusão. Eu peguei e falei, mas por que você acha que ele é aquele tipo que arruma confusão? E ele virou pra mim e falou, olha lá o cabelo dele, olha a roupa dele, olha a cor dele. E aí eu fiquei em silêncio, olhando para ele olhando para mim. Não bastasse isso, ele pediu que eu acompanhasse ele até a casa, porque ele estava com medo desse garoto ir atrás dele. Ele não estava com medo dos outros garotos que também fizeram brincadeiras desagradáveis com ele. Ele estava com medo só daquele garoto. E é um garoto rico. É um garoto rico, negro e mora dentro de um condomínio. Então eu entendo que não é só ter o dinheiro. Não é só ser um negro rico, é uma mudança de pensamento que vem a partir dos pais. Mas quem foram os pais? Como esses pais têm a visão sobre o racismo? Eles estão dispostos a mudar esse quadro? Então, assim, qual é o seu papel nesse quadro? Outra coisa que eu gostaria muito de falar, muito mesmo, é que na casa que eu trabalho há um espaço de diálogo contra o racismo. As crianças que eu olho, eles já conseguem fazer uma leitura que quando uma criança faz racismo com um coleguinha. E eles vêm até mim e me perguntam. Isso já é um passo. E quando acontece isso, quando a minha patroa vem até mim e cita Maria Carolina de Jesus e fala que está lendo, é o primeiro passo. Então eu posso ter, sim, esperança no futuro a partir disso. Com essas reflexões e com esses depoimentos que a gente trouxe aqui, a gente quer finalizar esse episódio, mas deixando aí a pergunta, né? Qual é o seu papel neste quadro? Qual é o espaço que você ocupa nesse cenário em que a gente diz crianças não podem ser racistas, mas adultos não nascem racistas de uma hora para outra. O adulto de 25, 30 anos não se torna um racista de um momento a outro. Existe uma construção aí. E a gente precisa assumir que essas crianças estão sendo criadas dentro de uma lógica racista, sim, mas elas também estão reproduzindo. E está sendo violento com outras crianças. Então vale a pena a gente repensar aí um pouco a nossa sociedade. E, de novo, a pergunta, qual é o seu papel dentro desse quadro? Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Meus amigos da outra escola tinham mais a ver comigo. Acredita que tem um menino negro na minha sala? E qual é o problema? Eu não acho bom que nos misturem como se fôssemos todos iguais. Quem disse que não somos todos iguais? Por favor, né, papai? Esse menino é bem diferente de mim. Eu sou normal. Entre normal e diferente tem uma grande diferença. É melhor alguém falar a verdade pro Cirilo hoje do que amanhã, quando ele tiver desperdiçado todo o tempo dele correndo atrás de uma coisa que todo mundo sabe que não vai acontecer. Isso é preconceito, Maria Joaquina. Por causa da classe social dele. Mas não fui eu que inventei isso.